Tem dois grandes momentos na minha vida, quando a minha avó me tira de uma família muito pobre e me leva para morar com ela, analfabeta, com um salário mínimo, mas ela permitiu que eu não passasse mais fome, me dava um calçado por mês e eu me tornei no que eu sou junto com a minha avó por quase 15 anos. Então foi ela que me botou na escola, ela que me fez voltar, eu fui para a 8ª série com 20 anos. Então isso me moldou num outro indivíduo e também ela não me ajudou, ela salvou a minha vida. São coisas que são diferentes. Ajudar é o que eu estou fazendo aqui com as crianças, com os adolescentes, com os adultos. Não, ela não me ajudou, ela salvou a minha vida. Depois que eu entrei na polícia, que eu percebi que era necessário eu estar dentro dela pelo formato social e também pelas bandeiras que eu defendo aqui fora, né? Eu sou militante do movimento negro, eu sou um cara que pensa do centro para a esquerda, eu sou um cara que sou negro, periférico, eu moro ainda no mesmo lugar, no mesmo bairro, há mais de 40 anos. Então eu vi todo o circuito se criar na Grande Florianópolis, eu vi o PGC nascer, eu vi o PCC chegar. Então eu cresci com algumas pessoas que hoje fazem parte do comando. Então você se manter dentro da periferia, sendo um produtor cultural, eu só produzo cultura negra. Então eu estou sempre nas periferias, com o hip hop, com a educação, com a cultura ou com os shows. Então, realmente, a postura de policial, de ser policial, realmente, por vezes, para alguns grupos, acaba truncando. Mas, ao longo do tempo, eles também perceberam que usar um distintivo, fazer parte de uma força de repressão do Estado, não me moldou em um outro. Eu continuo sendo o mesmo indivíduo, respeitando os códigos que construíram ao longo do tempo. E o acordo que eu tenho com todo mundo se a gente se encontrar, cada um faz o seu trabalho. Então, com absoluta certeza, se a gente se encontrar, eu vou fazer meu papel de policial. Porque eu exerço essa função, eu entendo a sociedade, mas não posso respeitar a contravenção, o ilícito, o tráfico, a violência. Então, eu vou sempre exercer meu papel de policial. Mas um caso em São José, em 1999, quando eu era chefe da equipe do 3º DP do Cobrasol, em São José, houve 2 homicídios. Mataram pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, feriram também aquele que eles estavam procurando, mas mataram 2 pessoas. E aquela investigação me encheu de um orgulho, porque você imagina, era um casal, se eu não me engano, eles eram noivos, então a gente conseguiu dar resposta para a família, a gente não conseguiu trazer a vida dela novamente, mas aquilo me chocou bastante. Mas a gente trouxe para a família um acalanto. Em menos de 15 horas, a polícia entrou em cena e resolveu o fato e apresentou à justiça, em menos de 24 horas, um homicídio que aconteceu dentro de um lugar que tinha umas 7 ou 8 mil pessoas. Então, a polícia tem isso também, né? De você poder dar resposta a famílias que não compreendem por que aquele ente partiu. E de forma tão dura, de forma tão brutal, né? E esse caso aconteceu aqui em 1999, isso me chama muita atenção porque tinha um ano de trabalho. O policial, ele está muito ligado à arma, ao status quo que a polícia lhe dá, mas ele não compreende a história da polícia, não compreende a história da sociedade brasileira, não compreende a história da sociedade atual. Então, os símbolos que faltam para as polícias do ponto de vista do patrimônio, eles acabam por não formar policiais melhores do ponto de vista cognitivo, intelectual e de compreensão da sociedade que ele atua como um agente de segurança pública. A polícia precisa entender que só a repressão, não será possível resolver o problema. Teremos que ir além da repressão. Aí sim, policiais que estudam, policiais são sociólogos, policiais são historiadores, policiais são assistentes sociais, policiais que instrumentam a polícia a também perceber a sociedade de uma outra forma. Muitos policiais têm dificuldade de compreender isso, né? Ele é um funcionário público e ele precisa exercer a sua carreira dentro do que determina os ditames constitucionais. E ele precisa, como instrumento público também, acarretar para essa sociedade melhoras, desde o seu comportamento, ao atendimento, a sua função fora da delegacia, a investigação. Então, até mesmo nas prisões, né? Nós precisamos respeitar o que os códigos dos direitos humanos se colocam. Então, hoje eu vejo quão necessário foi eu estar na polícia nesses últimos 26 anos.
Graças a Deus eu ajudei a mudar o perfil da polícia, né? Tenho ajudado até hoje. Circuito Teatral de Inverno para mais de 8.000 pessoas, levando o teatro para as periferias. O Harlem Globetrotters, que eu acho que foi uma coisa magnífica, né? A gente trouxe aquele time dos Estados Unidos, que é o time lendário dos Estados Unidos, com mais de 8.000 pessoas no multiuso. Nós construímos também o circuito teatral, cultura nos bairros, trouxemos o Circo Nacional da China, fizemos um showball, trouxemos 24 atletas internacionais, 4 ex-tetracampeões mundiais. A gente fez também o carnaval, fizemos o aniversário da cidade. Foram momentos muito ricos, né? E que eu sempre tive muito orgulho de sair do meu bairro e ser a única pessoa negra a compor o corpo de secretários do município, né? Historicamente foi um momento que marca a história de São José. A cultura é instrumento necessário. No Egito, que eu tive ano passado, 25% da população vive sobre o capital turístico e econômico. O Rio de Janeiro gera 4,5 bi no carnaval, São Paulo 3 bi, Salvador 2,7 bi. Então, a cultura e o turismo são instrumentos que geram emprego, geram renda, geram identidade, geram símbolos, geram cultura e geram oportunidades, né? Ter sido secretário de Cultura e Turismo me ajudou a ajudar a cidade a se desenvolver e colocar São José para fora dela mesma, né? Porque muitas coisas que aconteceram em São José foram parar no Jornal Nacional, foram parar em instrumentos midiáticos nacionais. Para nós que acreditamos nesse tipo de religião, o orixá fala comigo. O orixá é essa energia cósmica que se comunica com a gente. E em fevereiro eu estava dormindo e acordei com ele falando no meu ouvido que eu tinha que ir em Salvador e buscar a escola do Olodum. É uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Fevereiro de 2015. E eu fiquei pensando, a escola do Olodum. Eu acordei a Ana Maria. A Ana Maria, a minha esposa, é a nossa advogada aqui na escola do Olodum. Ana Maria, pode me fazer um favor depois que a gente tomar café? Eu disse, claro, querido. Tu pega o meu cartão, o nosso laptop e compra 2 passagens para Salvador numa quinta-feira, daqui a 40 dias, em 10 parcelas. Eu disse, o que vamos fazer em Salvador, querido? E nós vamos buscar a escola do Olodum. Cara, ela pirou. Ela disse, tá maluco, pô? Os caras estão com Michael Jackson, Nelson Mandela, né? Malala. Eu sei que tu é grande, mas o teu grande do lado deles é bem pequeno. 25 dias depois, eu tinha conseguido a reunião. Então eu disse para ela, sabe aquele orixá? Sim, a reunião já está marcada. Só que daí tem uma questão de Deus que é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Eu nunca pensei que a diretoria do Olodum estaria toda me esperando. Para mim, eu ia falar com o diretor de qualquer pasta. Né? Porque o Olodum realmente é 6 Copas do Mundo, é Globo, é um negócio que é impressionante. A marca do Olodum só perde para a marca Pelé na América Latina. E aí eu sentei e eles me deram 25 minutos e 25 minutos eu ataquei o Olodum do início ao fim. Aí se assustaram. Eu só trabalhei do Olodum a deficiência deles. E disse para eles que Salvador não é o mundo. O racismo acontece em todo o Brasil e se eles têm técnica e tecnologia para lutar contra o Brasil, o tambor que eles tocaram na China não resolve meu problema em Santa Catarina, que vive sobre um dos piores racismos do Brasil em decorrência do eurocentrismo. E aí eles também se assustaram comigo. Ele pediu para eu parar e dizer, olha, o senhor é um homem muito corajoso, vim aqui na sede do Olodum e falar isso na nossa cara, mas eu acho que o senhor está certo. Realmente o Olodum nunca pensou sair de Salvador, o Olodum sempre pensou a Bahia. Mas nós vamos pensar na sua questão. É uma honra o Olodum assinar um convênio com o Instituto Liberdade, porque em Salvador nós somos 83% de população negra. Vocês são 15%. O que vocês fazem realmente tem um significado muito grande. E sim, o Olodum vai assinar com um convênio com vocês. E essa daqui é a única escola do Olodum fora de Salvador no planeta todo. A escola Olodum ela é um oásis num ambiente hoje que é hostil, né? Eu queria esse prédio que estava abandonado há 15 anos, custou 5,5 milhões, ficou abandonado há 15 anos. Porque da PC3 até Chico Mendes tem 1,5 km.
Então, eu não preciso de nenhum transporte coletivo, eu não preciso fazer acordo com nenhum instrumento público. As pessoas que tiverem interesse vêm a pé. Então, eu recebo muita gente das 11 comunidades em situação de vulnerabilidade social. Então, se fazia necessário a gente trazer, já que o Estado não foi capaz de construir isso, porque naquela região você não tem um centro cultural, você não tem um centro tecnológico, você tem um colégio com IDEB 3, então é difícil você se desenvolver. Então nós viemos com um outro instrumento capaz de incorporar a essas pessoas e também a outras que não vivem dentro desses espaços a chance deles terem cultura, deles terem artes marciais, deles terem um ensino médio, que eles possam jantar aqui na escola, porque se não tiver comida ele desiste depois de 8, 9, 10 horas de trabalho por dia. Então nós temos aqui uma clínica de neuropsicopedagogia, olha bem. Nós tratamos autismo aqui na escola, nós temos balé, estudo de gravação, porque dentro das comunidades o hip hop é uma coisa muito forte, então eu não podia construir uma escola sem um instrumento de hip hop muito forte. Eu não só tenho hip hop aqui, todos os 4 elementos dele, não, eu tenho um estúdio de gravação, eu tenho loja de hip hop, eu tenho aqui instrumentos que são capazes, eu sempre digo que depois que atravessar aquele portão, as crianças, os adolescentes, os adultos talvez tenham a maior chance da vida deles, que é de se tornar um cidadão, pela educação, pela cultura, pelo esporte, pela alimentação, por fazer parte de uma comunidade, ele ganha uma camisa, agora ele se sente alguém, ele faz parte de um processo, então eu tenho gente lutando boxe, eu tenho gente no teatro, eu tenho gente na cultura, eu tenho gente lutando Muay Thai, eu tenho gente cantando, eu tenho gente produzindo, e nós só estamos aqui há 1 ano e 11 meses. Então é possível, óbvio. A Escola Olodum hoje, ela é um instrumento de transformação de centenas de vidas que passam por aqui todos os dias, manhã, tarde e noite. Nós temos a escola aberta. Nós vamos agora assinar um convênio entre uma universidade angolana, uma universidade portuguesa que eu estudei, o Instituto Liberdade. A gente vai agora buscar uma estrutura internacional. Eu já fui para Goiânia, a gente fez kit de cabelo, que era inadmissível, eu sou negro, eu tinha um cabelo bem maior, eu não conseguia comprar um kit para o meu cabelo, seja shampoo, condicionador, um leave-in, que é o ativador de caixa, uma máscara. Eu tinha comprado uma marca, de uma outra, gastar R$150. A gente mandou fazer o nosso kit e custa R$60. E atinge as comunidades mais pobres, mais simples da comunidade, que não tem chance de pagar R$200 num kit de cabelo. Então, a gente agora também atravessa a fronteira, a gente está negociando com a África do Sul para que esse produto agora vá para a África do Sul, porque a África do Sul tem uma espécie de Mercosul, como a gente tem aqui, os países que fazem fronteiras não pagam impostos. Então, a gente vai um pouquinho mais além disso, né? A gente agora produz os 15 anos da morte de Michael Jackson. Então, quem assistiu o Bolshoi Olodum, que nós vamos produzir agora para novembro deste ano, que já está em curso a produção, vai ser algo que a gente vai parar no Fantástico. A gente vai fazer um espetáculo no dia 20 de novembro, que é o primeiro feriado nacional do Dia da Consciência Negra, numa homenagem ao maior artista que o planeta já viu, né? O maior rei do pop, Michael Jackson. Então, isso vai ser também gratuito, público, a gente acredita que vai atingir umas 30 mil pessoas diretas e a gente deve parar no programa do Fantástico.